Olá! Hoje a gente tem um material bem especial aqui. São trechos de um livro que ainda nem saiu, O Silêncio Roubado. Do Gorka Dias Terrada, né? Com lançamento previsto para outubro de 2025. Isso. Recebemos o preâmbulo, um pedacinho do capítulo 1 e os agradecimentos. Material exclusivo. Bem interessante. E a nossa ideia é mergulhar nesses fragmentos, sabe? Tentar entender as motivações do autor, como essa mistura de ficção e vida real funciona para ele. E que temas já aparecem logo de cara, né? Exato. Porque, olha, a premissa já me pegou. Um romance que nasce assumidamente de uma necessidade de terapia. Ligado à experiência dele com o autismo do filho. Sim, isso já sinaliza algo bem diferente, né? Uma carga emocional, pessoal muito forte. É um ponto de partida, assim, corajoso. Sem dúvida. E essa abertura toda já no preâmbulo é o que chama atenção primeiro, eu acho. O autor, o Gorka Dias Terrada, ele não enrola. Não mesmo. Afirma que a escrita, nesse caso, foi terapia. Ele até diz que já escrevia antes, mas era só para ele, né? Isso. A diferença agora seria essa necessidade imperiosa de compartilhar, de se expor mesmo. E ele conecta isso direto com a vivência do autismo, por causa do diagnóstico do filho. Exatamente. Mas essa coisa de usar a escrita como terapia e, ao mesmo tempo, querer publicar, como será que isso funciona na prática? Não fica, sei lá, pessoal demais? Talvez difícil para o leitor entrar? Olha, é um risco, né? Com certeza. Mas o que eu acho fascinante é justamente ele assumir essa dualidade. Entendo. Ele não tá só, desabafando no papel. Ele tá transformando a experiência em literatura. A escrita vira a ferramenta de introspecção, de organizar as coisas por dentro, mas ele direciona para fora. Certo. A intenção que ele declara é inspirar, divertir ou comover. É como se ele falasse, olha, essa é a minha jornada, minha dor talvez, mas eu quero que ela converse com a sua. A vulnerabilidade vira um convite, sabe? Não um muro. Faz sentido. É uma forma de criar ponte. Isso. E ele não para por aí. Diz que o romance é parcialmente autobiográfico, que a vida dele, as experiências, os desejos, pulsam no coração deste livro. Fiquei pensando nas pessoas próximas lendo isso. Imagina! Ele mesmo sugere que podem reconhecer coisas ali. Pois é. Essa questão do autobiográfico na ficção é clássica, né? Mas o jeito que o Dias Tejada coloca é muito direto. Muito. Vários autores usam a própria vida, claro, mas poucos anunciam com tanta clareza, logo na porta de entrada do livro. É verdade. Ele não só admite, como parece fazer disso um pilar da obra. Aquela metáfora do livro como espelho que reflete fragmentos da sua alma. É forte. É um pacto de leitura muito explícito. Ele está dizendo, olha, tem parte de mim aqui de verdade. E essa busca de conexão vai além dos temas, né? Chega nos cenários também. Sim, ele menciona isso. Ele fala do desejo que o leitor se conecte com personagens e lugares e já adianta que muitos lugares são reais, dá para visitar. Isso cria uma expectativa diferente, quase um convite para seguir os passos da narrativa. Exato. E essa estratégia de usar locais reais, bem detalhados, como a gente vai ver em Matosinhos, serve para várias coisas. Como o quê, por exemplo? Por um lado, ancora a ficção numa realidade que a gente pode tocar, né? Isso intensifica a sensação de verdade, mesmo na ficção. Aham. Por outro, reforça essa ponte entre a experiência dele, que conhece os lugares, e a do leitor. Ele não quer só contar uma história, quer levar a gente para o mundo dele, emocional e fisicamente. Entendi. E quando ele lista emoções universais, tristeza, medo, amor, desejo, raiva, ele está buscando justamente isso, criar identificação profunda, partindo do particular dele para o geral. O preâmbulo termina com uma reflexão bem forte sobre gratidão e empatia. Verdade? Ele fala como os problemas podem roubar nosso tempo, que ele diz ser o bem mais precioso. E deixa um apelo: pratique a empatia até que se torne um hábito. É um chamado para usar o tempo com mais consciência, focar em relações, né? Sim. E essa conclusão levanta uma questão interessante por causa daquelas duas frases finais que ele pede para a gente lembrar. Aquelas máximas, né? Isso. A primeira: a coisa mais importante na vida é que a coisa mais importante é a coisa mais importante.
Parece um trava-línguas filosófico, né? Um chamado para o foco no essencial, né? Total. E a segunda? Vieste para esta vida para ser feliz. Não te distraias. São frases de propósito, de direção. Bem diretas. Fico pensando como esses princípios se ligam com a jornada terapêutica da escrita que ele descreveu antes. Parece indicar uma busca intensa por clareza, por achar o que realmente importa no meio das dificuldades. Talvez a escrita seja essa ferramenta para ele, né? De foco, de reencontrar a felicidade. Pode ser, é uma possibilidade. Essa busca por foco e sentido parece que transborda para a narrativa que ele constrói. E aí, a coisa fica bem envolvente. A gente é jogado direto para o porto. Sábado de manhã, setembro de 2024. Bem específico. Sim, o palco está montado. Conhecemos o narrador, que depois a gente vê que é o Sr. Martin Skinner, a esposa, Megan, escocesa, professora de inglês, Na British School. e o filho, Ethan, de 11 anos. Isso. E já tem uma atenção ali na dinâmica familiar, né? A Megan com dificuldade de integração, saudade de casa, e o texto solta uma frase que pesa. A doença do nosso filho, Ethan, não nos facilitou as coisas. Essa frase é chave mesmo. Já planta semente de preocupação ali, antes mesmo de acontecer qualquer coisa. Exato! E repara como isso conecta direto com o preâmbulo. A doença mencionada, mesmo sem nome, ecoa a vivência do autor com o autismo do filho. Ele está tecendo a experiência pessoal na trama desde o comecinho. Sim, tá tudo amarrado. E o cenário? Descrito com uma riqueza de detalhes impressionante. Muito. A transformação do porto, a mudança deles da Maia para Matozinhos, que ele descreve como junto à praia e ao mar, um local idílico para os surfistas. O narrador até detalha as vantagens de ser expatriado. Salário maior, seguro-saúde privado, apartamento pago pela empresa, subsídio para a escola. Isso constrói um quadro de vida bem confortável, né? Quase privilegiada. Pois é, o que talvez crie um contraste ainda maior com o que vem depois. Sem dúvida. E a especificidade é notável. Ele não fala só um apartamento em Matozinhos. Não, ele dá o endereço. Rua Doutor Manuel Rodrigues de Souza, 21, primeiro andar, com terraço e vista para o Atlântico. Descreve o pôr do sol, a sensação de surfar ali. Esse hiperrealismo local é muito eficaz. Cumpre a promessa do preâmbulo de usar lugares reais e cria uma imersão sensorial muito forte. Verdade. Para quem conhece a área, a identificação é imediata. Para quem não conhece, os detalhes dão uma sensação de realidade para a ficção. É como dizer, isso podia acontecer aqui, nesse lugar. E é nesse cenário tão concreto, tão familiar para o narrador, que o drama acontece. Exato, a quebra da rotina. Ele sai para o passeio de sábado de manhã com o Ethan. O percurso é descrito minuciosamente. Saem de casa, passam pelo Bar do Titã, seguem pelo passeio até Lais da Guia, passam pelo Vagas, pela rotunda da Anêmona. Chegam no edifício transparente. Isso. Uma rotina clara. Param ali porque o Ethan precisa usar o banheiro. A descrição da rotina é importante. Estabelece uma normalidade que vai ser quebrada de forma bem abrupta. O contraste entre o normal e o inesperado gera tensão. Totalmente. E aí vem um momento crucial. O Ethan avisa que vai subir pela escada, enquanto o narrador pega o elevador. Combinam de se encontrar lá em cima. O narrador chega, espera e nada do Ethan. A busca começa calma, depois com alguma urgência. A gente sente o pânico começando a crescer nele. Essa escolha de separar os dois, assim, escada versus elevador, é interessante. Cria uma janela de tempo e espaço onde o controle se perde, né? Sim. E a escalada da emoção do narrador é bem construída. Vai da contrariedade para a preocupação real. Aham. Ele vai até um restaurante que eles frequentam ali no edifício transparente, fala com Marcelo, um empregado de mesa. O diálogo mostra que são clientes habituais. Como está o Sr. Martin? Isso. O Marcelo confirma que o Ethan não passou por lá. E até sugere, de um jeito quase casual, para ele dar uma olhada num esconderijo na sala de limpeza. Dizendo, sabes como ele é maroto às vezes. Isso indica um comportamento anterior do Ethan, mas também atrasa um pouco a percepção da gravidade, né? Pois é, o Marcelo até se oferece para ajudar, pede o número dele.
Esse diálogo com o Marcelo é um bom exemplo de como a normalidade e a tensão ficam ali lado a lado no começo. A familiaridade, a sugestão do esconderijo, tudo tenta puxar a situação de volta pro "foi só um susto". Mas o leitor, já sabendo da complexidade sugerida sobre o Ethan, provavelmente sente que é mais sério. Exato. O narrador tenta se agarrar a essa possibilidade, lembra de um episódio parecido que aconteceu antes, tenta se acalmar, mas aí ele pensa ou escreve a frase que muda tudo. O problema é que o meu filho não era uma criança qualquer. Essa linha tem um peso enorme. É o ponto de virada emocional do capítulo, eu diria. Concordo. Até ali, podia ser só uma criança perdida. A partir dessa frase, a vulnerabilidade específica do Ethan entra em jogo, amplificando o medo, a urgência. E ele faz isso sem precisar nomear a condição do Ethan ainda. É uma escolha narrativa bem eficaz. Usa sugestão, né? Alimentada pelo que a gente já leu no preâmbulo. Exatamente. E logo depois, para reforçar a concretude, o texto informa a data de nascimento do Ethan, 11 de setembro de 2013. E o local, Hospital CUF Matozinhos. Menciona até que foi o hospital onde o Iker Casillas foi tratado. Um detalhe que ancora ainda mais na realidade portuguesa recente. É verdade. E embora a condição do Ethan não seja dita com todas as letras, a combinação daquela frase "não era uma criança qualquer" com a confissão do autor no preâmbulo sobre o autismo cria uma expectativa muito forte. Torna o desaparecimento ainda mais angustiante. Sem dúvida. Esse é o gancho perfeito para o final do trecho do capítulo 1. A tensão está no auge, a particularidade do Ethan foi sugerida e a conexão entre a experiência pessoal do autor e a trama ficou clara. Não é só um menino que sumiu, é um menino com características específicas. O que abre um leque de preocupações e possibilidades narrativas bem maior. Com certeza. A forma como ele entrelaça a confissão inicial com a construção do suspense é muito bem feita. E para fechar essa nossa primeira análise, a gente deu uma olhada nos agradecimentos também. E é curioso como eles funcionam quase como um eco do preâmbulo, né? Fechando um ciclo de intenções. Verdade. Ele volta a falar em dar forma a este sonho. E em misturar a diversão com fragmentos autobiográficos e emoções reais. É uma reafirmação do caráter pessoal da coisa toda. Sim, os agradecimentos reforçam essa ideia de que a obra é fruto de uma rede de relações, de experiências. Ele agradece a família de forma bem ampla, a esposa, filhos, mãe, irmão, tios, primos, sogros. Aos amigos, destacando o suporte deles. E também honra a memória de pessoas importantes que já se foram, como o pai, a quem ele chama de farol, os avós, uma melhor amiga. Isso sublinha a importância dos laços afetivos na vida e, por extensão, na obra que vem dessa vida. E, de novo, a geografia afetiva dele está lá. Ele lista os lugares importantes. Cruces, Salamanca, Maia, Matozinhos, Berango, Sartaguda. Alguns desses, como Maia e Matozinhos, a gente já viu na narrativa. Exato. Isso amarra ainda mais a biografia, a ficção que a gente está começando a desvendar. Totalmente. Tem uma coerência temática muito forte entre preâmbulo, capítulo 1 e agradecimentos. Os agradecimentos funcionam como uma confirmação final das intenções do início. Reforçam o peso das relações, das vivências, dos lugares na formação do autor e, consequentemente, da obra dele. A gente já viu a família e o cenário de Matozinhos ganharem vida na ficção. É um ciclo claro. A vida inspira a arte que reflete e reinterpreta a vida. E essa transparência sobre o processo é um dos pontos mais interessantes desse material inicial, né? Concordo plenamente. Então, tentando juntar as peças aqui, o que a gente tem até agora, parece o começo de um romance com uma carga pessoal muito forte, né? Nascido dessa necessidade de expressão ligada à vivência do autor com autismo. Uma obra que se propõe a misturar ficção e realidade de forma bem aberta. Quase um pacto com o leitor. Isso. A ambientação em Portugal ali, Porto, Matozinhos, super vívida, detalhada. Muito. E os temas que já saltam aos olhos são potentes. Desafios familiares, busca por conexão, a força das emoções, medo, amor e a reflexão sobre empatia, sobre o valor do tempo. E fica aquela questão que você levantou antes, sobre o título. O silêncio roubado. Pois é. Pensando em tudo isso, o sumiço do Ethan, essa criança descrita como não qualquer,
A ligação do autor com o autismo revelada lá no começo, o que esse silêncio representa? É uma boa pergunta. Poderia ser o silêncio da incompreensão social que às vezes cerca o autismo, o silêncio de quem se comunica diferente do esperado. Ou silêncio mais literal, da ausência do Ita naquele momento de pânico. Exato. Ou talvez tudo isso junto. O título ganha muitas camadas de significado potencial já nesse comecinho tão impactante. É algo para se pensar, né? Enquanto se acompanha essa história. Com certeza. Deixe uma pulga atrás da orelha. Uma ótima pulga para começar a leitura.